Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Com certeza, você nunca viu uma Cinderela como esta. Ela sempre viveu a sua vida de uma maneira leve, mesmo sendo tratada como empregada por seus familiares na fazenda. Mesmo vivendo a rotina difícil da fazenda, ela tinha um sonho no seu coração. O sonho de encontrar o seu grande amor, ou um príncipe encantado, se você quiser chamar assim. A diferença para esta Cinderela é que ela decidiu aproveitar uma oportunidade única que surgiu para ficar perto do seu grande amor. Depois de fracassar e passar vergonha tentando mostrar suas habilidades para um diretor de cinema durante um teste, ela decide se disfarçar e fazer o teste novamente, agora como um personagem masculino. Todos adoram a sua nova versão, sem saber que, na verdade, o cara de bigode é a própria Cinderela. Muitas confusões aguardam Cinderela no seu plano de conquistar o seu grande amor. Claro que, no meio desse caminho, não poderia faltar aquele toque mágico. Cinderela mora com a madrasta e suas meio-irmãs, que, para falar a verdade, não ajudam em nada. Elas só mandam e exploram a pobre garota. Desde pequena, ela teve que aprender a cuidar da casa, alimentar os animais e ainda dar conta de um monte de tarefas. Enquanto isso, as outras três só curtem a vida, descansam e vivem mandando nela. Mesmo com essa rotina puxada, Cinderela não se deixa abalar. Ela tem um jeito leve de encarar a vida e sonha com algo muito maior. Seu coração bate forte por um sonho, encontrar seu grande amor. Só que ela não quer qualquer um, não. Ela quer alguém especial, alguém que faça seu coração disparar e que a trate com carinho. Mas por enquanto, esse sonho parece muito distante. Agora vem a parte interessante. Diferente da Cinderela clássica, essa aqui não está esperando um príncipe vir salvá-la. Pelo contrário, ela quer ir atrás do que deseja. E sabe o que deixa tudo mais emocionante? Existe sim um cara que faz o coração dela acelerar. Ele é um jovem ator super talentoso que está ganhando fama no cinema. Cinderela já viu alguns filmes dele e ficou encantada. Só que, claro, ela acha impossível que um dia os dois possam se encontrar. Afinal, ele é uma estrela e ela... Bom, ela está presa naquela fazenda chata, servindo de empregada. Mas aí vem o destino para dar uma ajudinha. Um dia, um diretor famoso resolve fazer um grande filme e adivinha onde? Perto da fazenda onde Cinderela mora. E não é só isso, o ator dos seus sonhos vai estrelar o longa. É a chance perfeita para ela se aproximar. Claro que quando ela descobre essa novidade, seu coração quase sai pela boca. Afinal, como uma simples garota da fazenda poderia entrar nesse mundo do cinema? Mas ela é esperta, tem um brilho diferente nos olhos e não desiste fácil. Assim que surge a notícia de que estão fazendo testes para novos atores, ela decide tentar. Mesmo sem experiência, ela acredita que pode dar certo. Só que, como sempre, as coisas não são tão fáceis. No dia do teste, Cinderela finalmente tem a chance de entrar no estúdio e mostrar seu talento. Mas quando chega a sua vez, o nervosismo toma conta. Ela tenta atuar, tenta impressionar o diretor, mas nada sai como ela imaginava. O diretor não gosta nada da atuação dela e simplesmente manda que saia do teste. Para piorar, todo mundo que estava assistindo começa a rir dela. Foi um verdadeiro fiasco. Cinderela sai dali humilhada, sem saber o que fazer. Seu sonho parecia ter acabado antes mesmo de começar. Ela se sente um peixe fora d'água, como se não pertencesse àquele mundo. Mas no fundo, ela sabe que tem talento, que só precisa de uma nova chance. E é aí que vem a grande virada na história. Enquanto chora em um canto, achando que tudo está perdido, Cinderela vê os homens que também estão fazendo teste. Diferente dela, eles são levados mais a sério. O diretor parece gostar mais deles. Então, uma ideia completamente doida surge na cabeça dela. E se ela fingisse ser um homem? Sim, ela decide tentar de novo, mas dessa vez disfarçada. Se os homens têm mais chance, então ela vai entrar no jogo com as mesmas regras. Cinderela corre para casa, improvisa um visual novo e cria um personagem masculino. Com um bigode falso e roupas largas, ela se olha no espelho e mal se reconhece. Agora ninguém mais verá a menina insegura que fracassou no primeiro teste. Eles verão um novo ator, alguém que ninguém esperava. Ela volta correndo para casa e começa a montar o disfarce.
Pega roupas largas do padrasto, coloca um bigode falso e arruma o cabelo de um jeito mais bagunçado. Depois de algumas tentativas no espelho, pronto. Ela não parece mais a garota tímida da fazenda. Agora ela é um cara, um ator misterioso que ninguém conhece. No dia seguinte, ela volta para os testes. Dessa vez, entra com confiança, como se fosse outra pessoa. Quando chamam seu nome, ou melhor, o nome falso que ela inventou na hora, ela respira fundo e entra no palco. A cena que ela precisa atuar é intensa, cheia de emoção. No começo, ela fica um pouco nervosa, mas logo se solta. Sem a pressão de ser a garota da fazenda, ela simplesmente age. E para a surpresa de todo mundo, ela arrasa. O diretor, que antes nem olhava para ela, agora fica impressionado. "Quem é esse cara?" ele pergunta. O pessoal da produção começa a cochichar. Ninguém nunca viu esse novo ator antes. No final da cena, todos aplaudem. O diretor sorri e dá o veredito. Ela conseguiu o papel. Cinderela quase pula de alegria, mas se contém. Afinal, ela ainda está fingindo ser um cara, né? Agora, o desafio é manter o disfarce sem ninguém descobrir a verdade. Agora que conseguiu o papel, Cinderela precisa viver duas vidas ao mesmo tempo. Durante as filmagens, ela é um jovem ator talentoso. Mas quando volta para casa, precisa esconder tudo da família e continuar sua rotina de sempre. O mais difícil? Ficar perto do ator famoso por quem ela sempre teve um crush. Agora que está no mesmo elenco que ele, os dois começam a trabalhar juntos. O problema é que ele acha que Cinderela é um cara. No começo, ele trata ela como qualquer outro colega de elenco, mas com o tempo, começa a gostar muito dela. Ou melhor, dele. Eles viram amigos inseparáveis, passam tempo juntos nos bastidores e treinam falas lado a lado. Só que, com essa amizade crescendo, surgem dois problemas gigantes. O crush dela começa a falar sobre suas paixonites e dúvidas amorosas, sem saber que está conversando com a própria Cinderela. Ele começa a sentir uma conexão estranha com o cara de bigode, sem entender por quê. E aí, a confusão só aumenta. Com o passar dos dias, esconder a verdade fica cada vez mais difícil. Algumas vezes, ela quase é pega sem o bigode, ou com a voz mais fina do que deveria. Em um momento super tenso, o ator famoso pergunta: "Cara, você já gostou de alguém, mas não soube como contar?" Cinderela engole seco. "Como assim? Ele está perguntando isso justo para ela?" "Ah, é complicado", responde, tentando parecer natural. "Pois é, eu acho que estou gostando de alguém, mas é estranho. Nunca senti isso antes." Agora ela entra em pânico. "Ele está gostando de alguém? Quem? Ela sem disfarce ou ela como cara de bigode?" As coisas ficam ainda piores quando a equipe de produção começa a suspeitar que o novo ator está escondendo algo. Um assistente do diretor jura que já viu aquela cara em algum lugar, mas não consegue lembrar onde. O grande desastre acontece quando, em um dos ensaios, a madrasta e as meio-irmãs de Cinderela aparecem no set sem avisar. Elas estão curiosas para ver as gravações e, se verem Cinderela ali, tudo vai por água abaixo. Ela se esconde atrás de um cenário, tentando encontrar uma saída, mas justo nesse momento, o ator famoso chega e começa a puxar assunto. "Ei, cara, está tudo bem? Você parece nervoso." Ela precisa sair dali rápido, mas não pode levantar suspeitas, então disfarça. "Ah, é só concentração para a cena." Só que enquanto tenta fugir, ela tropeça, bate em um carrinho de figurinos e... plá! Uma peruca cai em sua cabeça. Agora, com um cabelo feminino, seu bigode saindo e um vestido aleatório no colo, ela está prestes a ser desmascarada. A madrasta está a poucos metros de distância. O diretor também olha com desconfiança. O ator famoso franze a testa. O que vai acontecer agora? Será que o segredo dela vai ser descoberto? Pronto. Agora a casa caiu. Cinderela está no meio do set de filmagem, com uma peruca feminina na cabeça, o bigode desgrudando e um vestido jogado no colo. O ator famoso olha para ela com uma cara de quem está tentando entender o que está acontecendo. O diretor franze a testa. A madrasta e as meio-irmãs estão ali, a poucos metros de distância. Se elas a reconhecerem, tudo vai por água abaixo. Ela entra em pânico. "Eu posso explicar", tenta dizer, mas ninguém consegue ouvir porque um dos assistentes do diretor grita: "Ei, você! O que está fazendo com o figurino da atriz principal? Essa é a brecha perfeita para Cinderela fugir." "Ah, eu só
Só estava pegando emprestado, responde rapidamente e sai correndo pelo corredor dos camarins antes que alguém faça mais perguntas. Ela se tranca no camarim, respira fundo e tenta processar tudo. Foi por pouco. Quase descobriram seu segredo. Mas agora ela percebe algo ainda pior. Esconder a verdade está ficando impossível. Lá fora, o ator famoso conversa com o diretor. Você também achou estranho? Ele pergunta. Sim, eu sinto que ele, ou melhor, o cara de bigode, está escondendo alguma coisa. A situação só piora no dia seguinte. Durante uma gravação, acontece um acidente no set. Uma estrutura de madeira se solta e vem direto para cima do ator famoso. Cinderela, sem pensar, corre para salvá-lo e empurra ele para o lado. O problema? No processo, ela cai no chão. E a barba falsa sai voando na frente de todo mundo. Com certeza, você nunca viu uma Cinderela como esta. Ela sempre viveu a sua vida de uma maneira leve, mesmo sendo tratada como empregada por seus familiares na fazenda. Mesmo vivendo a rotina difícil da fazenda, ela tinha um sonho no seu coração. O sonho de encontrar o seu grande amor. Ou um príncipe encantado, se você quiser chamar assim. A diferença para esta Cinderela é que ela decidiu aproveitar uma oportunidade única que surgiu para ficar perto do seu grande amor. Depois de fracassar e passar vergonha tentando mostrar suas habilidades para um diretor de cinema durante um teste, ela decide se disfarçar e fazer o teste novamente, agora como um personagem masculino. Todos adoram a sua nova versão, sem saber que, na verdade, o cara de bigode é a própria Cinderela. Muitas confusões aguardam Cinderela no seu plano de conquistar o seu grande amor. Claro que, no meio desse caminho, não poderia faltar aquele toque mágico. Cinderela mora com a madrasta e suas meio-irmãs, que, para falar a verdade, não ajudam em nada. Elas só mandam e exploram a pobre garota. Desde pequena, ela teve que aprender a cuidar da casa, alimentar os animais e ainda dar conta de um monte de tarefas. Enquanto isso, as outras três só curtem a vida, descansam e vivem mandando nela. Mesmo com essa rotina puxada, Cinderela não se deixa abalar. Ela tem um jeito leve de encarar a vida e sonha com algo muito maior. Seu coração bate forte por um sonho, encontrar seu grande amor. Só que ela não quer qualquer um, não. Ela quer alguém especial, alguém que faça seu coração disparar e que a trate com carinho. Mas por enquanto, esse sonho parece muito distante. Agora vem a parte interessante. Diferente da Cinderela clássica, essa aqui não está esperando um príncipe vir salvá-la. Pelo contrário, ela quer ir atrás do que deseja. E sabe o que deixa tudo mais emocionante? Existe sim um cara que faz o coração dela acelerar. Ele é um jovem ator super talentoso que está ganhando fama no cinema. Cinderela já viu alguns filmes dele e ficou encantada. Só que, claro, ela acha impossível que um dia os dois possam se encontrar. Afinal, ele é uma estrela e ela... Bom, ela está presa naquela fazenda chata, servindo de empregada. Mas aí vem o destino para dar uma ajudinha. Um dia, um diretor famoso resolve fazer um grande filme e adivinha onde? Perto da fazenda onde Cinderela mora. E não é só isso, o ator dos seus sonhos vai estrelar o longa. É a chance perfeita para ela se aproximar. Claro que quando ela descobre essa novidade, seu coração quase sai pela boca. Afinal, como uma simples garota da fazenda poderia entrar nesse mundo do cinema? Mas ela é esperta, tem um brilho diferente nos olhos e não desiste fácil. Assim que surge a notícia de que estão fazendo testes para novos atores, ela decide tentar. Mesmo sem experiência, ela acredita que pode dar certo. Só que, como sempre, as coisas não são tão fáceis. No dia do teste, Cinderela finalmente tem a chance de entrar no estúdio e mostrar seu talento. Mas quando chega a sua vez, o nervosismo toma conta. Ela tenta atuar, tenta impressionar o diretor, mas nada sai como ela imaginava. O diretor não gosta nada da atuação dela e simplesmente manda que saia do teste. Para piorar, todo mundo que estava assistindo começa a rir dela. Foi um verdadeiro fiasco. Cinderela sai dali humilhada, sem saber o que fazer. Seu sonho parecia ter acabado antes mesmo de começar. Ela se sente um peixe fora d'água, como se não pertencesse àquele mundo. Mas no fundo, ela sabe que tem talento, que só precisa de uma nova chance. E é aí que vem a grande virada na história. Enquanto chora em um canto, achando que tudo está perdido, Cinderela vê os homens que também estão fazendo o teste. Diferente dela, eles são levados mais a sério.
O diretor parece gostar mais deles. Então, uma ideia completamente doida surge na cabeça dela. E se ela fingisse ser um homem? Sim, ela decide tentar de novo, mas dessa vez disfarçada. Se os homens têm mais chance, então ela vai entrar no jogo com as mesmas regras. Cinderela corre para casa, improvisa um visual novo e cria um personagem masculino. Com um bigode falso e roupas largas, ela se olha no espelho e mal se reconhece. Agora ninguém mais verá a menina insegura que fracassou no primeiro teste. Eles verão um novo ator, alguém que ninguém esperava. Ela volta correndo para casa e começa a montar o disfarce. Pega roupas largas do padrasto, coloca um bigode falso e arruma o cabelo de um jeito mais bagunçado. Depois de algumas tentativas no espelho, pronto. Ela não parece mais a garota tímida da fazenda. Agora ela é um cara, um ator misterioso que ninguém conhece. No dia seguinte, ela volta para os testes. Dessa vez, entra com confiança, como se fosse outra pessoa. Quando chamam seu nome, ou melhor, o nome falso que ela inventou na hora, ela respira fundo e entra no palco. A cena que ela precisa atuar é intensa, cheia de emoção. No começo, ela fica um pouco nervosa, mas logo se solta. Sem a pressão de ser a garota da fazenda, ela simplesmente age. E para a surpresa de todo mundo, ela arrasa. O diretor, que antes nem olhava para ela, agora fica impressionado. "Quem é esse cara?" ele pergunta. O pessoal da produção começa a cochichar. Ninguém nunca viu esse novo ator antes. No final da cena, todos aplaudem. O diretor sorri e dá o veredito. Ela conseguiu o papel. Cinderela quase pula de alegria, mas se contém. Afinal, ela ainda está fingindo ser um cara, né? Agora, o desafio é manter o disfarce sem ninguém descobrir a verdade. Agora que conseguiu o papel, Cinderela precisa viver duas vidas ao mesmo tempo. Durante as filmagens, ela é um jovem ator talentoso. Mas quando volta para casa, precisa esconder tudo da família e continuar sua rotina de sempre. O mais difícil? Ficar perto do ator famoso por quem ela sempre teve um crush. Agora que está no mesmo elenco que ele, os dois começam a trabalhar juntos. O problema é que ele acha que Cinderela é um cara. No começo, ele trata ela como qualquer outro colega de elenco, mas com o tempo, começa a gostar muito dela. Ou melhor, dele. Eles viram amigos inseparáveis, passam tempo juntos nos bastidores e treinam falas lado a lado. Só que, com essa amizade crescendo, surgem dois problemas gigantes. O crush dela começa a falar sobre suas paixonites e dúvidas amorosas, sem saber que está conversando com a própria Cinderela. Ele começa a sentir uma conexão estranha com o cara de bigode, sem entender por quê. E aí, a confusão só aumenta. Com o passar dos dias, esconder a verdade fica cada vez mais difícil. Algumas vezes, ela quase é pega sem o bigode, ou com a voz mais fina do que deveria. Em um momento super tenso, o ator famoso pergunta: "Cara, você já gostou de alguém, mas não soube como contar?" Cinderela engole seco. "Como assim? Ele está perguntando isso justo para ela?" "Ah, é complicado", responde, tentando parecer natural. "Pois é, eu acho que estou gostando de alguém, mas é estranho. Nunca senti isso antes." Agora ela entra em pânico. Ele está gostando de alguém? Quem? Ela sem disfarce ou ela como cara de bigode? As coisas ficam ainda piores quando a equipe de produção começa a suspeitar que o novo ator está escondendo algo. Um assistente do diretor jura que já viu aquela cara em algum lugar, mas não consegue lembrar onde. O grande desastre acontece quando, em um dos ensaios, a madrasta e as meio-irmãs de Cinderela aparecem no set sem avisar. Elas estão curiosas para ver as gravações e, se verem Cinderela ali, tudo vai por água abaixo. Ela se esconde atrás de um cenário, tentando encontrar uma saída, mas justo nesse momento, o ator famoso chega e começa a puxar assunto. "Ei, cara, está tudo bem? Você parece nervoso." Ela precisa sair dali rápido, mas não pode levantar suspeitas, então disfarça. "Ah, é só concentração para a cena." Só que enquanto tenta fugir, ela tropeça, bate em um carrinho de figurinos e... plá! Uma peruca cai em sua cabeça. Agora, com um cabelo feminino, seu bigode saindo e um vestido aleatório no colo, ela está prestes a ser desmascarada. A madrasta está a poucos metros de distância. O diretor também olha com desconfiança. O ator famoso franze a testa. O que vai acontecer agora? Será que o segredo dela vai ser descoberto? Pronto. Agora a casa caiu.
Cinderela está no meio do set de filmagem, com uma peruca feminina na cabeça, o bigode desgrudando e um vestido jogado no colo. O ator famoso olha para ela com uma cara de quem está tentando entender o que está acontecendo. O diretor franze a testa. A madrasta e as meio-irmãs estão ali, a poucos metros de distância. Se elas a reconhecerem, tudo vai por água abaixo. Ela entra em pânico. Eu posso explicar, tenta dizer, mas ninguém consegue ouvir porque um dos assistentes do diretor grita: Ei, você! O que está fazendo com o figurino da atriz principal? Essa é a brecha perfeita para Cinderela fugir. Eu só estava pegando emprestado. Responde rapidamente e sai correndo pelo corredor dos camarins antes que alguém faça mais perguntas. Ela se tranca no camarim, respira fundo e tenta processar tudo. Foi por pouco. Quase descobriram seu segredo. Mas agora ela percebe algo ainda pior. Esconder a verdade está ficando impossível. Lá fora, o ator famoso conversa com o diretor. Você também achou estranho? Ele pergunta. Sim, eu sinto que ele, ou melhor, o cara de bigode, está escondendo alguma coisa. A situação só piora no dia seguinte. Durante uma gravação, acontece um acidente no set. Uma estrutura de madeira se solta e vem direto para cima do ator famoso. Cinderela, sem pensar, corre para salvá-lo e empurra ele para o lado. O problema? No processo, ela cai no chão. E a barba falsa sai voando na frente de todo mundo. Com certeza, você nunca viu uma Cinderela como esta. Ela sempre viveu a sua vida de uma maneira leve, mesmo sendo tratada como empregada por seus familiares na fazenda. Mesmo vivendo a rotina difícil da fazenda, ela tinha um sonho no seu coração. O sonho de encontrar o seu grande amor. Ou um príncipe encantado, se você quiser chamar assim. A diferença para esta Cinderela é que ela decidiu aproveitar uma oportunidade única que surgiu para ficar perto do seu grande amor. Depois de fracassar e passar vergonha tentando mostrar suas habilidades para um diretor de cinema durante um teste, ela decide se disfarçar e fazer o teste novamente, agora como um personagem masculino. Todos adoram a sua nova versão, sem saber que, na verdade, o cara de bigode é a própria Cinderela. Muitas confusões aguardam Cinderela no seu plano de conquistar o seu grande amor. Claro que, no meio desse caminho, não poderia faltar aquele toque mágico. Cinderela mora com a madrasta e suas meio-irmãs, que, para falar a verdade, não ajudam em nada. Elas só mandam e exploram a pobre garota. Desde pequena, ela teve que aprender a cuidar da casa, alimentar os animais e ainda dar conta de um monte de tarefas. Enquanto isso, as outras três só curtem a vida, descansam e vivem mandando nela. Mesmo com essa rotina puxada, Cinderela não se deixa abalar. Ela tem um jeito leve de encarar a vida e sonha com algo muito maior. Seu coração bate forte por um sonho, encontrar seu grande amor. Só que ela não quer qualquer um, não. Ela quer alguém especial, alguém que faça seu coração disparar e que a trate com carinho. Mas por enquanto, esse sonho parece muito distante. Agora vem a parte interessante. Diferente da Cinderela clássica, essa aqui não está esperando um príncipe vir salvá-la. Pelo contrário, ela quer ir atrás do que deseja. E sabe o que deixa tudo mais emocionante? Existe sim um cara que faz o coração dela acelerar. Ele é um jovem ator super talentoso que está ganhando fama no cinema. Cinderela já viu alguns filmes dele e ficou encantada. Só que, claro, ela acha impossível que um dia os dois possam se encontrar. Afinal, ele é uma estrela e ela... Bom, ela está presa naquela fazenda chata, servindo de empregada. Mas aí vem o destino para dar uma ajudinha. Um dia, um diretor famoso resolve fazer um grande filme e adivinha onde? Perto da fazenda onde Cinderela mora. E não é só isso, o ator dos seus sonhos vai estrelar o longa. É a chance perfeita para ela se aproximar. Claro que quando ela descobre essa novidade, seu coração quase sai pela boca. Afinal, como uma simples garota da fazenda poderia entrar nesse mundo do cinema? Mas ela é esperta, tem um brilho diferente nos olhos e não desiste fácil. Assim que surge a notícia de que estão fazendo testes para novos atores, ela decide tentar. Mesmo sem experiência, ela acredita que pode dar certo. Só que, como sempre, as coisas não são tão fáceis. No dia do teste, Cinderela finalmente tem a chance de entrar no estúdio e mostrar seu talento. Mas quando chega sua vez, o nervosismo toma conta. Ela tenta atuar, tenta impressionar o diretor, mas nada sai como ela imaginava.
O diretor não gosta nada da atuação dela e simplesmente manda que saia do teste. Para piorar, todo mundo que estava assistindo começa a rir dela. Foi um verdadeiro fiasco. Cinderela sai dali humilhada, sem saber o que fazer. Seu sonho parecia ter acabado antes mesmo de começar. Ela se sente um peixe fora d'água, como se não pertencesse àquele mundo. Mas no fundo, ela sabe que tem talento, que só precisa de uma nova chance. E é aí que vem a grande virada na história. Enquanto chora em um canto, achando que tudo está perdido, Cinderela vê os homens que também estão fazendo o teste. Diferente dela, eles são levados mais a sério. O diretor parece gostar mais deles. Então, uma ideia completamente doida surge na cabeça dela. E se ela fingisse ser um homem? Sim, ela decide tentar de novo, mas dessa vez disfarçada. Se os homens têm mais chance, então ela vai entrar no jogo com as mesmas regras. Cinderela corre para casa, improvisa um visual novo e cria um personagem masculino. Com um bigode falso e roupas largas, ela se olha no espelho e mal se reconhece. Agora ninguém mais verá a menina insegura que fracassou no primeiro teste. Eles verão um novo ator, alguém que ninguém esperava. Ela volta correndo para casa e começa a montar o disfarce. Pega roupas largas do padrasto, coloca um bigode falso e arruma o cabelo de um jeito mais bagunçado. Depois de algumas tentativas no espelho, pronto. Ela não parece mais a garota tímida da fazenda. Agora ela é um cara, um ator misterioso que ninguém conhece. No dia seguinte, ela volta para os testes. Dessa vez, entra com confiança, como se fosse outra pessoa. Quando chamam seu nome, ou melhor, o nome falso que ela inventou na hora, ela respira fundo e entra no palco. A cena que ela precisa atuar é intensa, cheia de emoção. No começo, ela fica um pouco nervosa, mas logo se solta. Sem a pressão de ser a garota da fazenda, ela simplesmente age. E para a surpresa de todo mundo, ela arrasa. O diretor, que antes nem olhava para ela, agora fica impressionado. "Quem é esse cara?" ele pergunta. O pessoal da produção começa a cochichar. Ninguém nunca viu esse novo ator antes. No final da cena, todos aplaudem. O diretor sorri e dá o veredito. Ela conseguiu o papel. Cinderela quase pula de alegria, mas se contém. Afinal, ela ainda está fingindo ser um cara, né? Agora, o desafio é manter o disfarce sem ninguém descobrir a verdade. Agora que conseguiu o papel, Cinderela precisa viver duas vidas ao mesmo tempo. Durante as filmagens, ela é um jovem ator talentoso. Mas quando volta para casa, precisa esconder tudo da família e continuar sua rotina de sempre. O mais difícil? Ficar perto do ator famoso por quem ela sempre teve um crush. Agora que está no mesmo elenco que ele, os dois começam a trabalhar juntos. O problema é que ele acha que Cinderela é um cara. No começo, ele trata ela como qualquer outro colega de elenco, mas com o tempo, começa a gostar muito dela. Ou melhor, dele. Eles viram amigos inseparáveis, passam tempo juntos nos bastidores e treinam falas lado a lado. Só que, com essa amizade crescendo, surgem dois problemas gigantes. O crush dela começa a falar sobre suas paixonites e dúvidas amorosas, sem saber que está conversando com a própria Cinderela. Ele começa a sentir uma conexão estranha com o cara de bigode, sem entender por quê. E aí, a confusão só aumenta. Com o passar dos dias, esconder a verdade fica cada vez mais difícil. Algumas vezes, ela quase é pega sem o bigode, ou com a voz mais fina do que deveria. Em um momento super tenso, o ator famoso pergunta: "Cara, você já gostou de alguém, mas não soube como contar?" Cinderela engole seco. "Como assim? Ele está perguntando isso justo para ela?" "Ah, é complicado", responde, tentando parecer natural. "Pois é, eu acho que estou gostando de alguém, mas é estranho. Nunca senti isso antes." Agora ela entra em pânico. Ele está gostando de alguém? Quem? Ela sem disfarce ou ela como cara de bigode? As coisas ficam ainda piores quando a equipe de produção começa a suspeitar que o novo ator está escondendo algo. Um assistente do diretor jura que já viu aquela cara em algum lugar, mas não consegue lembrar onde. O grande desastre acontece quando, em um dos ensaios, a madrasta e as meio-irmãs de Cinderela aparecem no set sem avisar. Elas estão curiosas para ver as gravações e, se verem Cinderela ali, tudo vai por água abaixo. Ela se esconde atrás de um cenário, tentando encontrar uma saída, mas justo nesse momento, o ator famoso chega e começa a puxar assunto. "Ei, cara, está tudo bem?
Você parece nervoso. Ela precisa sair dali rápido, mas não pode levantar suspeitas. Então disfarça. Ah, é só concentração para a cena. Só que enquanto tenta fugir, ela tropeça, bate em um carrinho de figurinos e... plá! Uma peruca cai em sua cabeça. Agora, com um cabelo feminino, seu bigode saindo e um vestido aleatório no colo, ela está prestes a ser desmascarada. A madrasta está a poucos metros de distância. O diretor também olha com desconfiança. O ator famoso franze a testa. O que vai acontecer agora? Será que o segredo dela vai ser descoberto? Pronto. Agora a casa caiu. Cinderela está no meio do set de filmagem, com uma peruca feminina na cabeça, o bigode desgrudando e um vestido jogado no colo. O ator famoso olha para ela com uma cara de quem está tentando entender o que está acontecendo. O diretor franze a testa. A madrasta e as meio-irmãs estão ali, a poucos metros de distância. Se elas a reconhecerem, tudo vai por água abaixo. Ela entra em pânico. Eu posso explicar, tenta dizer, mas ninguém consegue ouvir porque um dos assistentes do diretor grita: Ei, você! O que está fazendo com o figurino da atriz principal? Essa é a brecha perfeita para Cinderela fugir. Ah, eu só estava pegando emprestado, responde rapidamente e sai correndo pelo corredor dos camarins antes que alguém faça mais perguntas. Ela se tranca no camarim, respira fundo e tenta processar tudo. Foi por pouco. Quase descobriram seu segredo. Mas agora ela percebe algo ainda pior. Esconder a verdade está ficando impossível. Lá fora, o ator famoso conversa com o diretor. Você também achou estranho? Ele pergunta. Sim, eu sinto que ele, ou melhor, o cara de bigode, está escondendo alguma coisa. A situação só piora no dia seguinte. Durante uma gravação, acontece um acidente no set. Uma estrutura de madeira se solta e vem direto para cima do ator famoso. Cinderela, sem pensar, corre para salvá-lo e empurra ele para o lado. O problema? No processo, ela cai no chão. E a barba falsa sai voando na frente de todo mundo. Com certeza, você nunca viu uma Cinderela como esta. Ela sempre viveu a sua vida de uma maneira leve, mesmo sendo tratada como empregada por seus familiares na fazenda. Mesmo vivendo a rotina difícil da fazenda, ela tinha um sonho no seu coração. O sonho de encontrar o seu grande amor. Ou um príncipe encantado, se você quiser chamar assim. A diferença para esta Cinderela é que ela decidiu aproveitar uma oportunidade única que surgiu para ficar perto do seu grande amor. Depois de fracassar e passar vergonha tentando mostrar suas habilidades para um diretor de cinema durante um teste, ela decide se disfarçar e fazer o teste novamente, agora como um personagem masculino. Todos adoram a sua nova versão, sem saber que, na verdade, o cara de bigode é a própria Cinderela. Muitas confusões aguardam Cinderela no seu plano de conquistar o seu grande amor. Claro que, no meio desse caminho, não poderia faltar aquele toque mágico. Cinderela mora com a madrasta e suas meio-irmãs, que, para falar a verdade, não ajudam em nada. Elas só mandam e exploram a pobre garota. Desde pequena, ela teve que aprender a cuidar da casa, alimentar os animais e ainda dar conta de um monte de tarefas. Enquanto isso, as outras três só curtem a vida, descansam e vivem mandando nela. Mesmo com essa rotina puxada, Cinderela não se deixa abalar. Ela tem um jeito leve de encarar a vida e sonha com algo muito maior. Seu coração bate forte por um sonho, encontrar seu grande amor. Só que ela não quer qualquer um, não. Ela quer alguém especial, alguém que faça seu coração disparar e que a trate com carinho. Mas por enquanto, esse sonho parece muito distante. Agora vem a parte interessante. Diferente da Cinderela clássica, essa aqui não está esperando um príncipe vir salvá-la. Pelo contrário, ela quer ir atrás do que deseja. E sabe o que deixa tudo mais emocionante? Existe sim um cara que faz o coração dela acelerar. Ele é um jovem ator super talentoso que está ganhando fama no cinema. Cinderela já viu alguns filmes dele e ficou encantada. Só que, claro, ela acha impossível que um dia os dois possam se encontrar. Afinal, ele é uma estrela e ela... Bom, ela está presa naquela fazenda chata, servindo de empregada. Mas aí vem o destino para dar uma ajudinha. Um dia, um diretor famoso resolve fazer um grande filme e adivinha onde? Perto da fazenda onde Cinderela mora. E não é só isso, o ator dos seus sonhos vai estrelar o longa. É a chance perfeita para ela se aproximar.
Claro que quando ela descobre essa novidade, seu coração quase sai pela boca. Afinal, como uma simples garota da fazenda poderia entrar nesse mundo do cinema? Mas ela é esperta, tem um brilho diferente nos olhos e não desiste fácil. Assim que surge a notícia de que estão fazendo testes para novos atores, ela decide tentar. Mesmo sem experiência, ela acredita que pode dar certo. Só que, como sempre, as coisas não são tão fáceis. No dia do teste, Cinderela finalmente tem a chance de entrar no estúdio e mostrar seu talento. Mas quando chega sua vez, o nervosismo toma conta. Ela tenta atuar, tenta impressionar o diretor, mas nada sai como ela imaginava. O diretor não gosta nada da atuação dela e simplesmente manda que saia do teste. Para piorar, todo mundo que estava assistindo começa a rir dela. Foi um verdadeiro fiasco. Cinderela sai dali humilhada, sem saber o que fazer. Seu sonho parecia ter acabado antes mesmo de começar. Ela se sente um peixe fora d'água, como se não pertencesse àquele mundo. Mas no fundo, ela sabe que tem talento, que só precisa de uma nova chance. E é aí que vem a grande virada na história. Enquanto chora em um canto, achando que tudo está perdido, Cinderela vê os homens que também estão fazendo teste. Diferente dela, eles são levados mais a sério. O diretor parece gostar mais deles. Então, uma ideia completamente doida surge na cabeça dela. E se ela fingisse ser um homem? Sim, ela decide tentar de novo, mas dessa vez disfarçada. Se os homens têm mais chance, então ela vai entrar no jogo com as mesmas regras. Cinderela corre para casa, improvisa um visual novo e cria um personagem masculino. Com um bigode falso e roupas largas, ela se olha no espelho e mal se reconhece. Agora ninguém mais verá a menina insegura que fracassou no primeiro teste. Eles verão um novo ator, alguém que ninguém esperava. Ela volta correndo para casa e começa a montar o disfarce. Pega roupas largas do padrasto, coloca um bigode falso e arruma o cabelo de um jeito mais bagunçado. Depois de algumas tentativas no espelho, pronto. Ela não parece mais a garota tímida da fazenda. Agora ela é um cara, um ator misterioso que ninguém conhece. No dia seguinte, ela volta para os testes. Dessa vez, entra com confiança, como se fosse outra pessoa. Quando chamam seu nome, ou melhor, o nome falso que ela inventou na hora, ela respira fundo e entra no palco. A cena que ela precisa atuar é intensa, cheia de emoção. No começo, ela fica um pouco nervosa, mas logo se solta. Sem a pressão de ser a garota da fazenda, ela simplesmente age. E para a surpresa de todo mundo, ela arrasa. O diretor, que antes nem olhava para ela, agora fica impressionado. "Quem é esse cara?" ele pergunta. O pessoal da produção começa a cochichar. Ninguém nunca viu esse novo ator antes. No final da cena, todos aplaudem. O diretor sorri e dá o veredito. Ela conseguiu o papel. Cinderela quase pula de alegria, mas se contém. Afinal, ela ainda está fingindo ser um cara, né? Agora, o desafio é manter o disfarce sem ninguém descobrir a verdade. Agora que conseguiu o papel, Cinderela precisa viver duas vidas ao mesmo tempo. Durante as filmagens, ela é um jovem ator talentoso. Mas quando volta para casa, precisa esconder tudo da família e continuar sua rotina de sempre. O mais difícil? Ficar perto do ator famoso por quem ela sempre teve um crush. Agora que está no mesmo elenco que ele, os dois começam a trabalhar juntos. O problema é que ele acha que Cinderela é um cara. No começo, ele trata ela como qualquer outro colega de elenco, mas com o tempo, começa a gostar muito dela. Ou melhor, dele. Eles viram amigos inseparáveis, passam tempo juntos nos bastidores e treinam falas lado a lado. Só que, com essa amizade crescendo, surgem dois problemas gigantes. O crush dela começa a falar sobre suas paixonites e dúvidas amorosas, sem saber que está conversando com a própria Cinderela. Ele começa a sentir uma conexão estranha com o cara de bigode, sem entender por quê. E aí, a confusão só aumenta. Com o passar dos dias, esconder a verdade fica cada vez mais difícil. Algumas vezes, ela quase é pega sem o bigode, ou com a voz mais fina do que deveria. Em um momento super tenso, o ator famoso pergunta: "Cara, você já gostou de alguém, mas não soube como contar?" Cinderela engole seco. "Como assim? Ele está perguntando isso justo para ela?" "Ah, é complicado", responde, tentando parecer natural. "Pois é, eu acho que estou gostando de alguém, mas é estranho. Nunca senti isso antes." Agora ela entra em pânico. "Ele está gostando de alguém? Quem?"
Ela sem disfarce ou ela como cara de bigode? As coisas ficam ainda piores quando a equipe de produção começa a suspeitar que o novo ator está escondendo algo. Um assistente do diretor jura que já viu aquela cara em algum lugar, mas não consegue lembrar onde. O grande desastre acontece quando, em um dos ensaios, a madrasta e as meio-irmãs de Cinderela aparecem no set sem avisar. Elas estão curiosas para ver as gravações e, se verem Cinderela ali, tudo vai por água abaixo. Ela se esconde atrás de um cenário, tentando encontrar uma saída, mas justo nesse momento, o ator famoso chega e começa a puxar assunto. Ei, cara, está tudo bem? Você parece nervoso. Ela precisa sair dali rápido, mas não pode levantar suspeitas, então disfarça. Ah, é só concentração para a cena. Só que enquanto tenta fugir, ela tropeça, bate em um carrinho de figurinos e... plá! Uma peruca cai em sua cabeça. Agora, com um cabelo feminino, seu bigode saindo e um vestido aleatório no colo, ela está prestes a ser desmascarada. A madrasta está a poucos metros de distância. O diretor também olha com desconfiança. O ator famoso franze a testa. O que vai acontecer agora? Será que o segredo dela vai ser descoberto? Pronto. Agora a casa caiu. Cinderela está no meio do set de filmagem, com uma peruca feminina na cabeça, o bigode desgrudando e um vestido jogado no colo. O ator famoso olha para ela com uma cara de quem está tentando entender o que está acontecendo. O diretor franze a testa. A madrasta e as meio-irmãs estão ali, a poucos metros de distância. Se elas a reconhecerem, tudo vai por água abaixo. Ela entra em pânico. Eu posso explicar, tenta dizer, mas ninguém consegue ouvir porque um dos assistentes do diretor grita: Ei, você! O que está fazendo com o figurino da atriz principal? Essa é a brecha perfeita para Cinderela fugir. Ah, eu só estava pegando emprestado. Responde rapidamente e sai correndo pelo corredor dos camarins antes que alguém faça mais perguntas. Ela se tranca no camarim, respira fundo e tenta processar tudo. Foi por pouco. Quase descobriram seu segredo. Mas agora ela percebe algo ainda pior. Esconder a verdade está ficando impossível. Lá fora, o ator famoso conversa com o diretor. Você também achou estranho? Ele pergunta. Sim, eu sinto que ele, ou melhor, o cara de bigode, está escondendo alguma coisa. A situação só piora no dia seguinte. Durante uma gravação, acontece um acidente no set. Uma estrutura de madeira se solta e vem direto para cima do ator famoso. Cinderela, sem pensar, corre para salvá-lo e empurra ele para o lado. O problema? No processo, ela cai no chão. E a barba falsa sai voando na frente de todo mundo. Com certeza, você nunca viu uma Cinderela como esta. Ela sempre viveu a sua vida de uma maneira leve, mesmo sendo tratada como empregada por seus familiares na fazenda. Mesmo vivendo a rotina difícil da fazenda, ela tinha um sonho no seu coração. O sonho de encontrar o seu grande amor, ou um príncipe encantado, se você quiser chamar assim. A diferença para esta Cinderela é que ela decidiu aproveitar uma oportunidade única que surgiu para ficar perto do seu grande amor. Depois de fracassar e passar vergonha tentando mostrar suas habilidades para um diretor de cinema durante um teste, ela decide se disfarçar e fazer o teste novamente, agora como um personagem masculino. Todos adoram a sua nova versão, sem saber que, na verdade, o cara de bigode é a própria Cinderela. Muitas confusões aguardam Cinderela no seu plano de conquistar o seu grande amor. Claro que, no meio desse caminho, não poderia faltar aquele toque mágico. Cinderela mora com a madrasta e suas meio-irmãs, que, para falar a verdade, não ajudam em nada. Elas só mandam e exploram a pobre garota. Desde pequena, ela teve que aprender a cuidar da casa, alimentar os animais e ainda dar conta de um monte de tarefas. Enquanto isso, as outras três só curtem a vida, descansam e vivem mandando nela. Mesmo com essa rotina puxada, Cinderela não se deixa abalar. Ela tem um jeito leve de encarar a vida e sonha com algo muito maior. Seu coração bate forte por um sonho, encontrar seu grande amor. Só que ela não quer qualquer um, não. Ela quer alguém especial, alguém que faça seu coração disparar e que a trate com carinho. Mas por enquanto, esse sonho parece muito distante. Agora vem a parte interessante. Diferente da Cinderela clássica, essa aqui não está esperando um príncipe vir salvá-la. Pelo contrário, ela quer ir atrás do que deseja. E sabe o que deixa tudo mais emocionante?
Existe sim um cara que faz o coração dela acelerar. Ele é um jovem ator super talentoso que está ganhando fama no cinema. Cinderela já viu alguns filmes dele e ficou encantada. Só que, claro, ela acha impossível que um dia os dois possam se encontrar. Afinal, ele é uma estrela e ela... Bom, ela está presa naquela fazenda chata, servindo de empregada. Mas aí vem o destino para dar uma ajudinha. Um dia, um diretor famoso resolve fazer um grande filme e adivinha onde? Perto da fazenda onde Cinderela mora. E não é só isso, o ator dos seus sonhos vai estrelar o longa. É a chance perfeita para ela se aproximar. Claro que quando ela descobre essa novidade, seu coração quase sai pela boca. Afinal, como uma simples garota da fazenda poderia entrar nesse mundo do cinema? Mas ela é esperta, tem um brilho diferente nos olhos e não desiste fácil. Assim que surge a notícia de que estão fazendo testes para novos atores, ela decide tentar. Mesmo sem experiência, ela acredita que pode dar certo. Só que, como sempre, as coisas não são tão fáceis. No dia do teste, Cinderela finalmente tem a chance de entrar no estúdio e mostrar seu talento. Mas quando chega sua vez, o nervosismo toma conta. Ela tenta atuar, tenta impressionar o diretor, mas nada sai como ela imaginava. O diretor não gosta nada da atuação dela e simplesmente manda que saia do teste. Para piorar, todo mundo que estava assistindo começa a rir dela. Foi um verdadeiro fiasco. Cinderela sai dali humilhada, sem saber o que fazer. Seu sonho parecia ter acabado antes mesmo de começar. Ela se sente um peixe fora d'água, como se não pertencesse àquele mundo. Mas no fundo, ela sabe que tem talento, que só precisa de uma nova chance. E é aí que vem a grande virada na história. Enquanto chora em um canto, achando que tudo está perdido, Cinderela vê os homens que também estão fazendo teste. Diferente dela, eles são levados mais a sério. O diretor parece gostar mais deles. Então, uma ideia completamente doida surge na cabeça dela. E se ela fingisse ser um homem? Sim, ela decide tentar de novo, mas dessa vez disfarçada. Se os homens têm mais chance, então ela vai entrar no jogo com as mesmas regras. Cinderela corre para casa, improvisa um visual novo e cria um personagem masculino. Com um bigode falso e roupas largas, ela se olha no espelho e mal se reconhece. Agora ninguém mais verá a menina insegura que fracassou no primeiro teste. Eles verão um novo ator, alguém que ninguém esperava. Ela volta correndo para casa e começa a montar o disfarce. Pega roupas largas do padrasto, coloca um bigode falso e arruma o cabelo de um jeito mais bagunçado. Depois de algumas tentativas no espelho, pronto. Ela não parece mais a garota tímida da fazenda. Agora ela é um cara, um ator misterioso que ninguém conhece. No dia seguinte, ela volta para os testes. Dessa vez, entra com confiança, como se fosse outra pessoa. Quando chamam seu nome, ou melhor, o nome falso que ela inventou na hora, ela respira fundo e entra no palco. A cena que ela precisa atuar é intensa, cheia de emoção. No começo, ela fica um pouco nervosa, mas logo se solta. Sem a pressão de ser a garota da fazenda, ela simplesmente age. E para a surpresa de todo mundo, ela arrasa. O diretor, que antes nem olhava para ela, agora fica impressionado. "Quem é esse cara?" ele pergunta. O pessoal da produção começa a cochichar. Ninguém nunca viu esse novo ator antes. No final da cena, todos aplaudem. O diretor sorri e dá o veredito. Ela conseguiu o papel. Cinderela quase pula de alegria, mas se contém. Afinal, ela ainda está fingindo ser um cara, né? Agora, o desafio é manter o disfarce sem ninguém descobrir a verdade. Agora que conseguiu o papel, Cinderela precisa viver duas vidas ao mesmo tempo. Durante as filmagens, ela é um jovem ator talentoso. Mas quando volta para casa, precisa esconder tudo da família e continuar sua rotina de sempre. O mais difícil? Ficar perto do ator famoso por quem ela sempre teve um crush. Agora que está no mesmo elenco que ele, os dois começam a trabalhar juntos. O problema é que ele acha que Cinderela é um cara. No começo, ele trata ela como qualquer outro colega de elenco, mas com o tempo, começa a gostar muito dela. Ou melhor, dele. Eles viram amigos inseparáveis, passam tempo juntos nos bastidores e treinam falas lado a lado. Só que, com essa amizade crescendo, surgem dois problemas gigantes. O crush dela começa a falar sobre suas paixonites e dúvidas amorosas, sem saber que está conversando com a própria Cinderela. Ele começa a sentir uma conexão estranha com o cara de bigode, sem entender por quê. E aí,
A confusão só aumenta. Com o passar dos dias, esconder a verdade fica cada vez mais difícil. Algumas vezes, ela quase é pega sem o bigode ou com a voz mais fina do que deveria. Em um momento super tenso, o ator famoso pergunta: "Cara, você já gostou de alguém, mas não soube como contar?" Cinderela engole seco. Como assim? Ele está perguntando isso justo para ela? Ah, é complicado. Responde, tentando parecer natural. Pois é, eu acho que estou gostando de alguém, mas é estranho. Nunca senti isso antes. Agora ela entra em pânico. Ele está gostando de alguém? Quem? Ela sem disfarce ou ela como cara de bigode? As coisas ficam ainda piores quando a equipe de produção começa a suspeitar que o novo ator está escondendo algo. Um assistente do diretor jura que já viu aquela cara em algum lugar, mas não consegue lembrar onde. O grande desastre acontece quando, em um dos ensaios, a madrasta e as meio-irmãs de Cinderela aparecem no set sem avisar. Elas estão curiosas para ver as gravações e, se verem Cinderela ali, tudo vai por água abaixo. Ela se esconde atrás de um cenário, tentando encontrar uma saída, mas justo nesse momento, o ator famoso chega e começa a puxar assunto. "Ei, cara, está tudo bem? Você parece nervoso." Ela precisa sair dali rápido, mas não pode levantar suspeitas, então disfarça. "Ah, é só concentração para a cena." Só que enquanto tenta fugir, ela tropeça, bate em um carrinho de figurinos e... plá! Uma peruca cai em sua cabeça. Agora, com um cabelo feminino, seu bigode saindo e um vestido aleatório no colo, ela está prestes a ser desmascarada. A madrasta está a poucos metros de distância. O diretor também olha com desconfiança. O ator famoso franze a testa. O que vai acontecer agora? Será que o segredo dela vai ser descoberto? Pronto. Agora a casa caiu. Cinderela está no meio do set de filmagem, com uma peruca feminina na cabeça, o bigode desgrudando e um vestido jogado no colo. O ator famoso olha para ela com uma cara de quem está tentando entender o que está acontecendo. O diretor franze a testa. A madrasta e as meio-irmãs estão ali, a poucos metros de distância. Se elas a reconhecerem, tudo vai por água abaixo. Ela entra em pânico. "Eu posso explicar", tenta dizer, mas ninguém consegue ouvir porque um dos assistentes do diretor grita: "Ei, você! O que está fazendo com o figurino da atriz principal? Essa é a brecha perfeita para Cinderela fugir." "Ah, eu só estava pegando emprestado", responde rapidamente e sai correndo pelo corredor dos camarins antes que alguém faça mais perguntas. Ela se tranca no camarim, respira fundo e tenta processar tudo. Foi por pouco. Quase descobriram seu segredo. Mas agora ela percebe algo ainda pior. Esconder a verdade está ficando impossível. Lá fora, o ator famoso conversa com o diretor. "Você também achou estranho?" Ele pergunta. "Sim, eu sinto que ele, ou melhor, o cara de bigode, está escondendo alguma coisa." A situação só piora no dia seguinte. Durante uma gravação, acontece um acidente no set. Uma estrutura de madeira se solta e vem direto para cima do ator famoso. Cinderela, sem pensar, corre para salvá-lo e empurra ele para o lado. O problema? No processo, ela cai no chão. E a barba falsa sai voando na frente de todo mundo. Com certeza, você nunca viu uma Cinderela como esta. Ela sempre viveu a sua vida de uma maneira leve, mesmo sendo tratada como empregada por seus familiares na fazenda. Mesmo vivendo a rotina difícil da fazenda, ela tinha um sonho no seu coração. O sonho de encontrar o seu grande amor, ou um príncipe encantado, se você quiser chamar assim. A diferença para esta Cinderela é que ela decidiu aproveitar uma oportunidade única que surgiu para ficar perto do seu grande amor. Depois de fracassar e passar vergonha tentando mostrar suas habilidades para um diretor de cinema durante um teste, ela decide se disfarçar e fazer o teste novamente, agora como um personagem masculino. Todos adoram a sua nova versão, sem saber que, na verdade, o cara de bigode é a própria Cinderela. Muitas confusões aguardam Cinderela no seu plano de conquistar o seu grande amor. Claro que, no meio desse caminho, não poderia faltar aquele toque mágico. Cinderela mora com a madrasta e suas meio-irmãs, que, para falar a verdade, não ajudam em nada. Elas só mandam e exploram a pobre garota. Desde pequena, ela teve que aprender a cuidar da casa, alimentar os animais e ainda dar conta de um monte de tarefas. Enquanto isso, as outras três só curtem a vida,
descansam e vivem mandando nela. Mesmo com essa rotina puxada, Cinderela não se deixa abalar. Ela tem um jeito leve de encarar a vida e sonha com algo muito maior. Seu coração bate forte por um sonho, encontrar seu grande amor. Só que ela não quer qualquer um, não. Ela quer alguém especial, alguém que faça seu coração disparar e que a trate com carinho. Mas por enquanto, esse sonho parece muito distante. Agora vem a parte interessante. Diferente da Cinderela clássica, essa aqui não está esperando um príncipe vir salvá-la. Pelo contrário, ela quer ir atrás do que deseja. E sabe o que deixa tudo mais emocionante? Existe sim um cara que faz o coração dela acelerar. Ele é um jovem ator super talentoso que está ganhando fama no cinema. Cinderela já viu alguns filmes dele e ficou encantada. Só que, claro, ela acha impossível que um dia os dois possam se encontrar. Afinal, ele é uma estrela e ela... Bom, ela está presa naquela fazenda chata, servindo de empregada. Mas aí vem o destino para dar uma ajudinha. Um dia, um diretor famoso resolve fazer um grande filme e adivinha onde? Perto da fazenda onde Cinderela mora. E não é só isso, o ator dos seus sonhos vai estrelar o longa. É a chance perfeita para ela se aproximar. Claro que quando ela descobre essa novidade, seu coração quase sai pela boca. Afinal, como uma simples garota da fazenda poderia entrar nesse mundo do cinema? Mas ela é esperta, tem um brilho diferente nos olhos e não desiste fácil. Assim que surge a notícia de que estão fazendo testes para novos atores, ela decide tentar. Mesmo sem experiência, ela acredita que pode dar certo. Só que, como sempre, as coisas não são tão fáceis. No dia do teste, Cinderela finalmente tem a chance de entrar no estúdio e mostrar seu talento. Mas quando chega a sua vez, o nervosismo toma conta. Ela tenta atuar, tenta impressionar o diretor, mas nada sai como ela imaginava. O diretor não gosta nada da atuação dela e simplesmente manda que saia do teste. Para piorar, todo mundo que estava assistindo começa a rir dela. Foi um verdadeiro fiasco. Cinderela sai dali humilhada, sem saber o que fazer. Seu sonho parecia ter acabado antes mesmo de começar. Ela se sente um peixe fora d'água, como se não pertencesse àquele mundo. Mas no fundo, ela sabe que tem talento, que só precisa de uma nova chance. E é aí que vem a grande virada na história. Enquanto chora em um canto, achando que tudo está perdido, Cinderela vê os homens que também estão fazendo o teste. Diferente dela, eles são levados mais a sério. O diretor parece gostar mais deles. Então, uma ideia completamente doida surge na cabeça dela. E se ela fingisse ser um homem? Sim, ela decide tentar de novo, mas dessa vez disfarçada. Se os homens têm mais chance, então ela vai entrar no jogo com as mesmas regras. Cinderela corre para casa, improvisa um visual novo e cria um personagem masculino. Com um bigode falso e roupas largas, ela se olha no espelho e mal se reconhece. Agora ninguém mais verá a menina insegura que fracassou no primeiro teste. Eles verão um novo ator, alguém que ninguém esperava. Ela volta correndo para casa e começa a montar o disfarce. Pega roupas largas do padrasto, coloca um bigode falso e arruma o cabelo de um jeito mais bagunçado. Depois de algumas tentativas no espelho, pronto. Ela não parece mais a garota tímida da fazenda. Agora ela é um cara, um ator misterioso que ninguém conhece. No dia seguinte, ela volta para os testes. Dessa vez, entra com confiança, como se fosse outra pessoa. Quando chamam seu nome, ou melhor, o nome falso que ela inventou na hora, ela respira fundo e entra no palco. A cena que ela precisa atuar é intensa, cheia de emoção. No começo, ela fica um pouco nervosa, mas logo se solta. Sem a pressão de ser a garota da fazenda, ela simplesmente age. E para a surpresa de todo mundo, ela arrasa. O diretor, que antes nem olhava para ela, agora fica impressionado. "Quem é esse cara?" ele pergunta. O pessoal da produção começa a cochichar. Ninguém nunca viu esse novo ator antes. No final da cena, todos aplaudem. O diretor sorri e dá o veredito. Ela conseguiu o papel. Cinderela quase pula de alegria, mas se contém. Afinal, ela ainda está fingindo ser um cara, né? Agora, o desafio é manter o disfarce sem ninguém descobrir a verdade. Agora que conseguiu o papel, Cinderela precisa viver duas vidas ao mesmo tempo. Durante as filmagens, ela é um jovem ator talentoso. Mas quando volta para casa, precisa esconder tudo da família e continuar sua rotina de sempre. O mais difícil? Ficar perto do ator famoso por quem ela sempre teve um crush.
Agora que está no mesmo elenco que ele, os dois começam a trabalhar juntos. O problema é que ele acha que Cinderela é um cara. No começo, ele trata ela como qualquer outro colega de elenco, mas com o tempo, começa a gostar muito dela. Ou melhor, dele. Eles viram amigos inseparáveis, passam tempo juntos nos bastidores e treinam falas lado a lado. Só que, com essa amizade crescendo, surgem dois problemas gigantes. O crush dela começa a falar sobre suas paixonites e dúvidas amorosas, sem saber que está conversando com a própria Cinderela. Ele começa a sentir uma conexão estranha com o cara de bigode, sem entender por quê. E aí, a confusão só aumenta. Com o passar dos dias, esconder a verdade fica cada vez mais difícil. Algumas vezes, ela quase é pega sem o bigode ou com a voz mais fina do que deveria. Em um momento super tenso, o ator famoso pergunta: "Cara, você já gostou de alguém, mas não soube como contar?" Cinderela engole seco. Como assim? Ele está perguntando isso justo para ela? "Ah, é complicado", responde, tentando parecer natural. "Pois é, eu acho que estou gostando de alguém, mas é estranho. Nunca senti isso antes." Agora ela entra em pânico. Ele está gostando de alguém? Quem? Ela sem disfarce ou ela como cara de bigode? As coisas ficam ainda piores quando a equipe de produção começa a suspeitar que o novo ator está escondendo algo. Um assistente do diretor jura que já viu aquela cara em algum lugar, mas não consegue lembrar onde. O grande desastre acontece quando, em um dos ensaios, a madrasta e as meio-irmãs de Cinderela aparecem no set sem avisar. Elas estão curiosas para ver as gravações e, se verem Cinderela ali, tudo vai por água abaixo. Ela se esconde atrás de um cenário, tentando encontrar uma saída, mas justo nesse momento, o ator famoso chega e começa a puxar assunto. "Ei, cara, está tudo bem? Você parece nervoso." Ela precisa sair dali rápido, mas não pode levantar suspeitas, então disfarça. "Ah, é só concentração para a cena." Só que enquanto tenta fugir, ela tropeça, bate em um carrinho de figurinos e... plá! Uma peruca cai em sua cabeça. Agora, com um cabelo feminino, seu bigode saindo e um vestido aleatório no colo, ela está prestes a ser desmascarada. A madrasta está a poucos metros de distância. O diretor também olha com desconfiança. O ator famoso franze a testa. O que vai acontecer agora? Será que o segredo dela vai ser descoberto? Pronto. Agora a casa caiu. Cinderela está no meio do set de filmagem, com uma peruca feminina na cabeça, o bigode desgrudando e um vestido jogado no colo. O ator famoso olha para ela com uma cara de quem está tentando entender o que está acontecendo. O diretor franze a testa. A madrasta e as meio-irmãs estão ali, a poucos metros de distância. Se elas a reconhecerem, tudo vai por água abaixo. Ela entra em pânico. "Eu posso explicar", tenta dizer, mas ninguém consegue ouvir porque um dos assistentes do diretor grita: "Ei, você! O que está fazendo com o figurino da atriz principal? Essa é a brecha perfeita para Cinderela fugir." "Ah, eu só estava pegando emprestado", responde rapidamente e sai correndo pelo corredor dos camarins antes que alguém faça mais perguntas. Ela se tranca no camarim, respira fundo e tenta processar tudo. Foi por pouco. Quase descobriram seu segredo. Mas agora ela percebe algo ainda pior. Esconder a verdade está ficando impossível. Lá fora, o ator famoso conversa com o diretor. "Você também achou estranho?" Ele pergunta. "Sim, eu sinto que ele, ou melhor, o cara de bigode, está escondendo alguma coisa." A situação só piora no dia seguinte. Durante uma gravação, acontece um acidente no set. Uma estrutura de madeira se solta e vem direto para cima do ator famoso. Cinderela, sem pensar, corre para salvá-lo e empurra ele para o lado. O problema? No processo, ela cai no chão. E a barba falsa sai voando na frente de todo mundo. Com certeza, você nunca viu uma Cinderela como esta. Ela sempre viveu a sua vida de uma maneira leve, mesmo sendo tratada como empregada por seus familiares na fazenda. Mesmo vivendo a rotina difícil da fazenda, ela tinha um sonho no seu coração. O sonho de encontrar o seu grande amor. Ou um príncipe encantado, se você quiser chamar assim. A diferença para esta Cinderela é que ela decidiu aproveitar uma oportunidade única que surgiu para ficar perto do seu grande amor. Depois de fracassar e passar vergonha tentando mostrar suas habilidades para um diretor de cinema durante um teste,
Ela decide se disfarçar e fazer o teste novamente, agora como um personagem masculino. Todos adoram a sua nova versão, sem saber que, na verdade, o cara de bigode é a própria Cinderela. Muitas confusões aguardam Cinderela no seu plano de conquistar o seu grande amor. Claro que, no meio desse caminho, não poderia faltar aquele toque mágico. Cinderela mora com a madrasta e suas meio-irmãs, que, para falar a verdade, não ajudam em nada. Elas só mandam e exploram a pobre garota. Desde pequena, ela teve que aprender a cuidar da casa, alimentar os animais e ainda dar conta de um monte de tarefas. Enquanto isso, as outras três só curtem a vida, descansam e vivem mandando nela. Mesmo com essa rotina puxada, Cinderela não se deixa abalar. Ela tem um jeito leve de encarar a vida e sonha com algo muito maior. Seu coração bate forte por um sonho, encontrar seu grande amor. Só que ela não quer qualquer um, não. Ela quer alguém especial, alguém que faça seu coração disparar e que a trate com carinho. Mas por enquanto, esse sonho parece muito distante. Agora vem a parte interessante. Diferente da Cinderela clássica, essa aqui não está esperando um príncipe vir salvá-la. Pelo contrário, ela quer ir atrás do que deseja. E sabe o que deixa tudo mais emocionante? Existe sim um cara que faz o coração dela acelerar. Ele é um jovem ator super talentoso que está ganhando fama no cinema. Cinderela já viu alguns filmes dele e ficou encantada. Só que, claro, ela acha impossível que um dia os dois possam se encontrar. Afinal, ele é uma estrela e ela... Bom, ela está presa naquela fazenda chata, servindo de empregada. Mas aí vem o destino para dar uma ajudinha. Um dia, um diretor famoso resolve fazer um grande filme e adivinha onde? Perto da fazenda onde Cinderela mora. E não é só isso, o ator dos seus sonhos vai estrelar o longa. É a chance perfeita para ela se aproximar. Claro que quando ela descobre essa novidade, seu coração quase sai pela boca. Afinal, como uma simples garota da fazenda poderia entrar nesse mundo do cinema? Mas ela é esperta, tem um brilho diferente nos olhos e não desiste fácil. Assim que surge a notícia de que estão fazendo testes para novos atores, ela decide tentar. Mesmo sem experiência, ela acredita que pode dar certo. Só que, como sempre, as coisas não são tão fáceis. No dia do teste, Cinderela finalmente tem a chance de entrar no estúdio e mostrar seu talento. Mas quando chega a sua vez, o nervosismo toma conta. Ela tenta atuar, tenta impressionar o diretor, mas nada sai como ela imaginava. O diretor não gosta nada da atuação dela e simplesmente manda que saia do teste. Para piorar, todo mundo que estava assistindo começa a rir dela. Foi um verdadeiro fiasco. Cinderela sai dali humilhada, sem saber o que fazer. Seu sonho parecia ter acabado antes mesmo de começar. Ela se sente um peixe fora d'água, como se não pertencesse àquele mundo. Mas no fundo, ela sabe que tem talento, que só precisa de uma nova chance. E é aí que vem a grande virada na história. Enquanto chora em um canto, achando que tudo está perdido, Cinderela vê os homens que também estão fazendo o teste. Diferente dela, eles são levados mais a sério. O diretor parece gostar mais deles. Então, uma ideia completamente doida surge na cabeça dela. E se ela fingisse ser um homem? Sim, ela decide tentar de novo, mas dessa vez disfarçada. Se os homens têm mais chance, então ela vai entrar no jogo com as mesmas regras. Cinderela corre para casa, improvisa um visual novo e cria um personagem masculino. Com um bigode falso e roupas largas, ela se olha no espelho e mal se reconhece. Agora ninguém mais verá a menina insegura que fracassou no primeiro teste. Eles verão um novo ator, alguém que ninguém esperava. Ela volta correndo para casa e começa a montar o disfarce. Pega roupas largas do padrasto, coloca um bigode falso e arruma o cabelo de um jeito mais bagunçado. Depois de algumas tentativas no espelho, pronto. Ela não parece mais a garota tímida da fazenda. Agora ela é um cara, um ator misterioso que ninguém conhece. No dia seguinte, ela volta para os testes. Dessa vez, entra com confiança, como se fosse outra pessoa. Quando chamam seu nome, ou melhor, o nome falso que ela inventou na hora, ela respira fundo e entra no palco. A cena que ela precisa atuar é intensa, cheia de emoção. No começo, ela fica um pouco nervosa, mas logo se solta. Sem a pressão de ser a garota da fazenda, ela simplesmente age. E para a surpresa de todo mundo, ela arrasa. O diretor, que antes nem olhava para ela, agora fica impressionado. "Quem é esse cara?" ele pergunta. O pessoal da produção começa a cochichar.
Ninguém nunca viu esse novo ator antes. No final da cena, todos aplaudem. O diretor sorri e dá o veredito. Ela conseguiu o papel. Cinderela quase pula de alegria, mas se contém. Afinal, ela ainda está fingindo ser um cara, né? Agora, o desafio é manter o disfarce sem ninguém descobrir a verdade. Agora que conseguiu o papel, Cinderela precisa viver 2 vidas ao mesmo tempo. Durante as filmagens, ela é um jovem ator talentoso. Mas quando volta para casa, precisa esconder tudo da família e continuar sua rotina de sempre. O mais difícil? Ficar perto do ator famoso por quem ela sempre teve um crush. Agora que está no mesmo elenco que ele, os dois começam a trabalhar juntos. O problema é que ele acha que Cinderela é um cara. No começo, ele trata ela como qualquer outro colega de elenco, mas com o tempo, começa a gostar muito dela. Ou melhor, dele. Eles viram amigos inseparáveis, passam tempo juntos nos bastidores e treinam falas lado a lado. Só que, com essa amizade crescendo, surgem 2 problemas gigantes. O crush dela começa a falar sobre suas paixonites e dúvidas amorosas, sem saber que está conversando com a própria Cinderela. Ele começa a sentir uma conexão estranha com o cara de bigode, sem entender por quê. E aí, a confusão só aumenta. Com o passar dos dias, esconder a verdade fica cada vez mais difícil. Algumas vezes, ela quase é pega sem o bigode ou com a voz mais fina do que deveria. Em um momento super tenso, o ator famoso pergunta: "Cara, você já gostou de alguém, mas não soube como contar?" Cinderela engole seco. Como assim? Ele está perguntando isso justo para ela? Ah, é complicado. Responde, tentando parecer natural. Pois é, eu acho que estou gostando de alguém, mas é estranho. Nunca senti isso antes. Agora ela entra em pânico. Ele está gostando de alguém? Quem? Ela sem disfarce ou ela como cara de bigode? As coisas ficam ainda piores quando a equipe de produção começa a suspeitar que o novo ator está escondendo algo. Um assistente do diretor jura que já viu aquela cara em algum lugar, mas não consegue lembrar onde. O grande desastre acontece quando, em um dos ensaios, a madrasta e as meio-irmãs de Cinderela aparecem no set sem avisar. Elas estão curiosas para ver as gravações e, se verem Cinderela ali, tudo vai por água abaixo. Ela se esconde atrás de um cenário, tentando encontrar uma saída, mas justo nesse momento, o ator famoso chega e começa a puxar assunto. Ei, cara, está tudo bem? Você parece nervoso. Ela precisa sair dali rápido, mas não pode levantar suspeitas, então disfarça. Ah, é só concentração para a cena. Só que enquanto tenta fugir, ela tropeça, bate em um carrinho de figurinos e... plá! Uma peruca cai em sua cabeça. Agora, com um cabelo feminino, seu bigode saindo e um vestido aleatório no colo, ela está prestes a ser desmascarada. A madrasta está a poucos metros de distância. O diretor também olha com desconfiança. O ator famoso franze a testa. O que vai acontecer agora? Será que o segredo dela vai ser descoberto? Pronto. Agora a casa caiu. Cinderela está no meio do set de filmagem, com uma peruca feminina na cabeça, o bigode desgrudando e um vestido jogado no colo. O ator famoso olha para ela com uma cara de quem está tentando entender o que está acontecendo. O diretor franze a testa. A madrasta e as meio-irmãs estão ali, a poucos metros de distância. Se elas a reconhecerem, tudo vai por água abaixo. Ela entra em pânico. Eu posso explicar, tenta dizer, mas ninguém consegue ouvir porque um dos assistentes do diretor grita: Ei, você! O que está fazendo com o figurino da atriz principal? Essa é a brecha perfeita para Cinderela fugir. Ah, eu só estava pegando emprestado. Responde rapidamente e sai correndo pelo corredor dos camarins antes que alguém faça mais perguntas. Ela se tranca no camarim, respira fundo e tenta processar tudo. Foi por pouco. Quase descobriram seu segredo. Mas agora ela percebe algo ainda pior. Esconder a verdade está ficando impossível. Lá fora, o ator famoso conversa com o diretor. Você também achou estranho? Ele pergunta. Sim, eu sinto que ele, ou melhor, o cara de bigode, está escondendo alguma coisa. A situação só piora no dia seguinte. Durante uma gravação, acontece um acidente no set. Uma estrutura de madeira se solta e vem direto para cima do ator famoso. Cinderela, sem pensar, corre para salvá-lo e empurra ele para o lado. O problema? No processo, ela cai no chão.
e a barba falsa sai voando na frente de todo mundo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.